Boa tarde, pessoal. Estamos de volta com o quadro Nosso Olhar e hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante, que é filosofia. E a gente fala um pouquinho que a gente não vê mulheres na filosofia e por isso nós trouxemos uma pessoa aqui bem interessante. Eu vou até ler para vocês o tanto de coisa que ela faz, que ela é especialista. A nossa convidada chama Raquel Favretto. Ela é psicóloga, professora, é especialista em psicologia positiva, neuropsicologia, fenomenologia e estudiosa de filosofia. Seja bem-vinda ao Nosso Olhar, Raquel Favretto. É um prazer receber você. Super obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Quero agradecer muito esse convite. Eu fiquei muito feliz de poder sair um pouco da academia, vir falar com vocês um pouco sobre filosofia, sobre a psicologia, sobre o porquê eu escolhi esse caminho que talvez seja um pouco filosófico. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por aceitar. Bom, durante séculos, quando falamos de filosofia, já nos vêm nomes de homens. E aí, será que quer dizer que as mulheres não contribuíram, que mulheres não foram importantes para a filosofia, que elas não fizeram perguntas? Ou será que as histórias de muitas mulheres na filosofia foram apagadas pelo tempo, apagadas pela antiguidade? Enfim, trouxemos uma especialista que vai poder nos contar bastante e inclusive trazer filósofas extremamente importantes para a filosofia, do qual a gente nem conhecia até então. Então, para isso, recebemos a professora Raquel, que pesquisa sobre comportamento humano, saúde mental, temas ligados à fenomenologia. Raquel Favretto, seja muito bem-vinda novamente ao Nosso Olhar. E agora a gente vai falar um pouquinho onde estão as mulheres na filosofia. Porque a filosofia sempre foi apresentada em um ambiente predominantemente masculino. Qual que é a sua opinião sobre isso? Acredito que esteja muito ligado à história de a mulher não poder estudar, né? Uhum. Então a gente sabe que o fato de a gente começar a ter que lutar muito para conseguir poder estudar, para frequentar as universidades, né, colocou eles sempre em evidência e as mulheres não. Não que elas não estudassem ou não fizessem, tanto que a gente tem filósofas famosas que tiveram muito destaque, mas que em algum momento da história também, justamente por isso, elas tiveram um bloqueio. Quando eu falo da Simone de Beauvoir, quando ela passa no mestrado, ela passa junto com o Sartre, né, que foi o companheiro dela, e desenvolvem a teoria do existencialismo, que não vem só deles, vem do Kierkegaard também, mas a Simone é uma companheira dele, ela desenvolve muita teoria, escreve muito, mas né, ele ficou ali sempre... Muito mais em evidência, muito. Né? Eu acho, inclusive, daí também é um achismo meu, que ela só ficou em segundo lugar porque ele era homem. Eu acho que ela na prova deve ter tirado a nota mais alta, ficou em primeiro, mas colocaram ela em segundo. Porque ela, durante muitos anos, ela escreve e ele que assina. Uhum. Então tem muita coisa da teoria do Sartre que vem dela, que escreve e ele assina. Então, né, acho que isso. A Hannah Arendt também, que era companheira do Heidegger, também escreve, tem livros excelentes e também não fica tão em evidência quanto eles. Mas é porque é esse nosso percurso mesmo, esse nosso processo histórico de ter que lutar muito para conseguir. Claro, claro. E aí você até respondeu parte dessa pergunta já, mas as mulheres produziram menos conhecimento ou foram menos reconhecidas? Foram menos reconhecidas. Sem dúvida, né? Sem dúvida, elas produziram muito conhecimento, muito. A gente tem dentro da psicologia mulheres que criaram teorias psicológicas, né? Um exemplo disso é a Gestalt terapia, onde né, um casal que cria e ele fica também de novo, né, famoso, ele que assina os livros, mas quem escreve é ela. Então a gente, né, com certeza produziu e produz muito. A gente tem várias filósofas brasileiras que produzem muito, mas que a gente tem esse desconhecimento ainda. Claro. Você acredita que tem alguma característica feminina, assim como tem masculina também, né? Não tem um certo ou errado, mas tem alguma característica feminina que favorece tanto o campo da psicologia como o campo da filosofia? Que seja nata da mulher, assim, a mulher tem mais facilidade com aquilo. Por exemplo, a mulher costuma ser mais empática, né? Sim. Então, por exemplo, eu acredito muito que liderança, existem boas líderes corporativas, de grandes equipes, porque ela tem uma empatia muito nata dela, né? De se colocar no lugar do outro. Você acha que para a filosofia ou para a psicologia tem alguma característica feminina, ou que na maioria é feminina, que facilita? Eu não sei se eu sigo uma linha teórica que não acredita no inatismo. A gente acredita que a gente nasce nada e vai se constituindo no mundo. Perfeito. Então eu vou, por meio de todo o meu processo de socialização diário, eu vou me constituindo no mundo. Então a gente acaba de novo caindo nesse lugar onde a gente nasce meio que para ser,
né? É a mulher mais cuidar, ela tem que cuidar do outro. Porque ela é ensinada, então. Exatamente, porque ela é ensinada a cuidar do outro. Então isso sim faz com que a gente tenha esse olhar mais de empatia, sabe? Mas a gente é mais sensível nesse contexto de olhar para o outro, de entender o outro, de... Mas porque, na sua opinião, porque nós somos ensinadas assim? Nós somos ensinadas, exatamente. Não porque nós nascemos com essa característica feminina. Eu, de fato, não acredito em vocação. Eu acredito que a gente nasce e vai socializando, né? Eu sempre falo isso muito até em aula, assim, ninguém nasceu para morar na rua. Eu não nasci e quis, ai que legal, eu nasci para ser morador de rua, né? As condições sociais me fazendo a fazer escolhas, nem sempre as melhores, porque vai depender do campo de possibilidade de cada um de fazer. Então, né, como a gente estava conversando antes, que bom que você conseguiu dar as possibilidades para o seu filho de ele poder escolher fazer uma faculdade. Que ótimo! Mas não é todo mundo que vai ter uma mãe assim, que fez com que, né, vamos lá, vamos estudar, você tem essa possibilidade. Tem pessoas que não têm. Então, eu acho que é muito pelas possibilidades que a gente tem. Que legal. Você sabe que o nosso olhar, cada vez, quando a gente tomou a decisão, né, de fazer esse quadro aqui, o nosso olhar, ele me traz muita bagagem. Eu acho que é a coisa mais importante de tudo isso aqui, além da voz que a gente está dando para as mulheres, delas poderem mostrar felicidade e mostrar sucesso em qualquer campo. Eu, como pessoa agora, falando como profissional e como pessoa, inclusive, me engrandece bastante cada conversa que eu tenho. Eu confesso para você que eu tinha uma opinião um pouco diferente, eu vou até pesquisar um pouco mais sobre. Eu achava que tinha algo biológico na mulher que talvez já tornasse ela muito mais empática, muito mais cuidadora. E você já acredita em outra teoria. Vou pesquisar, porque é bem interessante. Eu acho que é a grande frase da Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, acho, eu nasci com características que eu vou ter, que eu não consigo ser médica porque eu não consigo ver sangue. Sabe? Não, a gente pode trabalhar esse processo para você ser médica vendo sangue. Então, eu não nasci com ou sem. Não, eu acho que é muito importante até para a gente pensar como mulher que a gente pode ser. A gente está sempre sendo. Eu estou sempre em construção. Então, eu sou Raquel professora, mas amanhã eu posso não ser. Claro. Eu posso escolher ser outra coisa. Né? Então, essa, digamos, liberdade que eu tenho de escolher, de novo, dentro das minhas possibilidades, porque eu tenho possibilidades para escolher ser outra. Amanhã, se eu quiser largar tudo, eu consigo. Eu ainda consigo sobreviver, talvez um ano fazendo outra coisa. Não é todo mundo que tem, mas é de lembrar, porque eu não sou inacabada. Então, eu vou ser sempre uma Raquel em construção. Só quando eu morrer, que eu acho que daí vem muito da filosofia. Aí quando eu morrer, alguém vai dizer, essa era a Raquel. Até lá, é mutável. Nem eu sei quem eu sou. Tudo se transforma. Exatamente, eu acredito muito nisso. E me faz muito bem, inclusive, saber que eu tenho esse processo de mudança, que eu posso mudar. Então, eu não gosto do inatismo, porque vai me dizer, então, eu sou assim. Não, eu não sou assim. E faz todo sentido, viu, Raquel? Porque a pessoa que eu era... Aí eu vou dar exemplos meus, né? Diferente. Você consegue dar outros exemplos, eu só consigo dar meu, por exemplo. Mas a pessoa que eu era, sei lá, 6 meses atrás já não é mais a mesma. Exatamente. Como eu mudei, né? Daqui 6 meses tu não vai ser provavelmente. Mesmo. E que bom. Que bom, que bom, né? Você pode mudar. Então, eu tenho, né, esse lugar de... Me incomoda muito de... Até outras teorias da psicologia, eu adoro todas. Acho que elas foram muito bem estudadas, muito bem fundamentadas. Todas importantes. São extremamente importantes, mas eu acho que eu escolhi a minha área, que é a fenomenologia existencialista, sartriana, justamente por ter esse olhar, por acreditar muito nisso, assim, de eu posso mudar, eu não sou concretizada, eu não sou neurótica ou histérica, né? Eu não sou depressiva, eu posso estar depressiva, mas eu não sou isso para sempre. E que bom que eu não vou ser isso para sempre. E isso, puxando para o nosso quadro, é muito importante porque tem muitas mulheres que têm assistido e falado, Renata, eu nem sabia que eu era também uma mulher empoderada, eu nem sabia que eu podia transformar minha vida. E a gente pode transformar as nossas vidas, a gente pode ser o que a gente quiser. Só que a gente precisa, de fato, se empenhar para isso. Então, o que você fala aí, eu acho que vem muito para a crença das mulheres, de fato, que elas podem se transformar. Eu conheço mulheres que foram donas de casa a vida inteira e tá tudo bem. A gente, inclusive, o último episódio foi com uma dona de casa muito feliz. Legal. Só que elas queriam transformar a vida e conseguiram. Então, eu acho muito legal essa questão da mutação que nós podemos fazer, do quanto a gente consegue se reconstruir e construir várias vezes, porque eu acho que isso é como se a gente tivesse várias missões ainda que a gente nem imagina,
mas que a gente ainda vai poder ser muito produtivo e muito próspero em tudo que a gente fizer, porque a gente consegue realmente se reconstruir dia após dia, né? Exatamente, acho que é bem importante isso. Bom, vamos... Até a gente estava falando sobre filósofas mulheres que a gente pouco conhece, eu queria que você citasse 2 filósofas que você conhece, que você gosta, e o porquê você acha que elas são importantes. Eu gosto muito da Djalma Ribeiro, né? Ela trabalha muito o processo da mulher, mesmo, né, esse processo social da mulher, principalmente da mulher negra. Eu gosto muito da Daniela Ribeiro Schneider, que também é uma filósofa, né, uma grande estudiosa, é uma representante, a gente diria assim, do Sartre hoje no Brasil, que também vai estudar todos esses conceitos da filosofia dele, da Simone de Beauvoir. Acho que elas são excelentes. Tem várias, Marilene Chauí, gosto muito. Ela estuda muito política, no sentido do quanto também é importante que a gente faça debates sociais, né, principalmente mulheres, né, de quanto é importante também a gente estar em todos esses lugares. E uma né? não tão atual? Uma mais... que já provavelmente não é nem mais nem viva. Qual que você indicaria? Que eu estudo muito, aí eu volto para Hannah Arendt, que eu gosto muito, assim, da teoria dela, né? E também da Simone, que é algo que... se vocês puderem, leiam os livros, né? Acho que ajuda muito também no entendimento da teoria, assim. Perfeito. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre pensamento, trabalho e protagonismo feminino. Você trabalha com psicologia comportamental, organizacional, e falamos de avanço das mulheres, que ainda está sobre júdice, né, teoricamente. Sim. Tem muitas mulheres que estudam muito, muitas mulheres que trabalham muito, só que a gente tem pesquisas aí que depois a gente sempre coloca nas nossas edições para facilitar também para o público ver onde são as fontes, mas que as mulheres ainda têm salários menores, ainda têm condições melhores, têm cargos ali mais baixos do que homens. E aí a gente já está falando um pouquinho sobre protagonismo feminismo, né? Por que essa desigualdade é tão presente ainda? O que você acredita que... Eu acho que melhorou muito, acho que nós estamos fazendo um processo de uma evolução, uma revolução, mas ainda tem muita coisa para melhorar. E por que você acha? Você que estuda muito comportamento humano. Sim, eu acho que a gente tem, aí de novo cai num que a gente chama de antropológico e sociológico, né? Acho que a gente tem historicamente uma sociedade que sempre teve essa desvalorização, a gente sabe o quanto a gente luta para estar nesse meio, assim, né? E esse sociológico que a gente precisaria quebrar, acho que muitas estruturas sociais ainda para compreender o quanto a gente faz, porque a gente faz muita coisa, a gente desenvolve muita coisa, a gente trabalha muito, né? Já é provado e tem várias pesquisas, inclusive, que vêm de fora, que provam quanto, né, a gente consegue, a mulher dali, não dá nem para dizer biologicamente, né, não temos tantos neurônios ou não temos, né, não é isso, mas acho que a gente fala de um antropológico histórico muito grande de desigualdade que eu não sei se eu vou ver, mas eu gostaria muito, mas acredito que as próximas gerações talvez consigam chegar nesse lugar, assim. Eu vejo muito isso, inclusive na faculdade, assim, eu brinco com os meus colegas, né, que às vezes, não sei se os alunos, assim, quando eu tenho professores que têm 1,90 m, que são homens, eu não vejo os alunos lá debatendo com eles nota. Normalmente com a gente eles vêm, né, quando a mulher, professora, vai ver aqui, quero mais um ponto. Daí eu brinco, acontece isso com vocês? Porque não acontece. Mas não é porque eles querem pegar o lado empático e falar, vou tentar sensibilizar a professora? Eu acho que não, porque eu sou bem dura. Quando é com nota, eu sou bem... Eu sempre falo, eu já corrijo as provas com muito carinho. Então justamente para não precisar revisitar. Exatamente, não, né? Claro, eu acho que eles têm esse lugar, assim, né? Mas para mim é muito antropológico, ainda muito histórico isso. Sim. Você acha que os homens... É até um negócio que tá difícil da gente poder dar uma opinião, mas... Não sei se antes não era tão medido, mas feminicídio está cada vez maior no país, né? Você acha que tem alguma coisa a ver com as mulheres estarem tomando os seus lugares e talvez muitos homens não estão sabendo lidar com aquele empoderamento? E por isso... Porque antes não era uma opção ela largar, ela separar, porque ela dependia muitas vezes financeiramente. Sim. Você acha que agora está acontecendo muito mais feminicídio, crimes aí contra mulheres, justamente porque os homens estão percebendo essa
essa reviravolta das mulheres e eles não estão sabendo lidar? Tem muitos homens muito bons, né, que entenderam isso perfeitamente, mas também tem não. E a gente percebe que isso tem aumentado, aí esse feminicídio, pelo menos as estatísticas dizem isso. O que você acredita? Tem alguma ligação com isso ou não? Acho que tem duas coisas, sim. A gente está ocupando mais lugares, a gente está conseguindo compreender há algum tempo já que a gente tem esse direito. Eu acho que tem as mídias que mostram mais, que antes não tinha, né? Não que não. Eu acredito que os números, se a gente for fazer. Nunca fiz essa pesquisa, mas sempre foi muito alto. Né? Só que agora a gente tem as mídias um holofote em cima que disso. consegue divulgar coisas que não conseguiam divulgar antes, né? Acredito que tem uma crise da masculinidade hoje em dia, tanto que é muito estudado, inclusive pela psicologia, esse processo da crise masculina, né? De ele não ter essa fragilidade, talvez que a gente não tenha vergonha, eu pelo menos não tenho vergonha de demonstrar, tipo, tô cansada, tô triste, né? Eu vejo muito assim, no meu meio talvez social próximo, familiar, que não tem essa demonstração, mesmo eu vendo o meu pai super cansado, exausto, de ele não conseguir admitir, e daí vai caindo assim numa fragilidade que nem ele dá conta, né? E tem essa cobrança social de que homem não pode chorar e pode sim. Que não faz nem sentido não poder. Claro. Então eu acho que daí tem uma grande crise masculina, né, justamente por isso. Acredito que ela começa nesse processo do feminismo mesmo, onde a gente foi ficando mais em evidência, a gente ganhou destaque e eles perdem o papel deles. Então quando eles perdem esse papel tão forte socialmente, eles ficam, e agora? Quem eu sou? Porque a gente vai atrás de buscar. Não é que não vá, mas eu vejo no consultório, hoje em dia eu atendo muito mais homens do que mulheres. Então, eles estão começando a entender que eles precisam buscar esse conhecimento. Estão buscando Mas porque eles perderam um pouco o ser ali, né? Quem sou eu, né? Onde eu estou com a minha missão agora. E que é uma coisa até, se você for pensar, pouco estratégica deles, porque esse peso eles também não precisam carregar. Exatamente. Assim como a gente não precisava carregar vários pesos que a gente carregava, de cuidar dos filhos, de tudo isso, eles também não precisam carregar o peso de achar que eles precisam ser o sustento da casa. Exatamente. Não, o sustento da casa pode ser o homem como pode ser a mulher. E ambos vão ter momentos ruins na empresa, né? Que vai ter momentos de fragilidade. Que é normal. Enfim, então acho que precisa entender esse lado de forma diferente, que é buscar o equilíbrio para ambos e com mais saúde, né? Mental ali para todos, né? Exatamente. Que eu acho que é um ponto... Eu acho que existe uma coisa também de que a gente é livre para escolher. E só que essa liberdade inclui que o outro não deseja a gente. Quando eu tenho essa liberdade social, tipo, de escolher, eu posso gostar de uma pessoa até amanhã e parar de gostar dela, e tá tudo certo. E eu acho que também falta um pouco de entendimento de que tá tudo bem o outro não me desejar. Né? Eu acho que também tem esse lugar. Talvez a mulher consiga lidar melhor com... Não é fácil. Que término sempre difícil, a gente fica acabado. Mas acho que a gente consegue talvez lidar com o outro não me deseja mais, eu não preciso matar ele. E eu acho que talvez do outro lado eu tenho uma dificuldade de entender que eu não sou um objeto, né, e que tá tudo bem não me desejar mais. Então também acho que acontece muito isso. E não te invalida, né? Alguém não te desejar não tá te invalidando, né? Exatamente. Você acha que esse apagamento da filosofia de mulheres... Você acha que influenciou na sua forma de pensar até hoje? Se há muitos anos atrás, todas essas filósofas que você comentou tivessem as suas obras, seus estudos, suas teses ali muito mais evidenciadas, talvez hoje a gente já estaria vivendo diferente? Eu acho que sim, acho que elas foram revolucionárias na sua época. Elas foram massacradas também na sua época. Eu escuto muita coisa hoje em dia de desinformação, inclusive delas, né? A Simone começa um movimento feminista muito grande e tem muita desinformação dela que falam que ela era, né? Chamam ela, inclusive, de tudo, até porque ela perde o cargo na universidade por ficar com alunos, né? Falam que ela tem esse lugar, mas ela... É um lugar que a mulher só perdeu, né? Porque quando a gente olha para os outros filósofos, o próprio Sartre fazia o mesmo e não aconteceu nada com ela. Levaram ela para um lado mais promíscuo e os homens não. Exatamente, né? Então ela sofre consequências grandes, ela vai a júri, inclusive, ela só consegue escapar disso porque eram pessoas maiores de idade, não fazia nem sentido o que estava acontecendo com ela. Então, e os homens faziam a mesma coisa e não tinha esse mesmo julgamento. Nunca aconteceu, nunca aconteceu. Então, eu acho que ela cria uma teoria, ela, né, vem com esse processo do feminismo e
E que depois aí, historicamente, vai ter... Hoje a gente fala que tem vários tipos de feminismo, que tem os extremos também e tal. Sim. Mas acho que que também ela... não faz bem, na minha opinião. Nada Exato. que é extremo vai fazer muito bem, né? Nada que é extremo, mas acho que o ponto de partida para quem não gosta dela não é nem olhar, mas o quanto ela deu voz para a mulher. O quanto a teoria dela faz com que a gente Pode gostar ou não, porém tem que reconhecer. Exato, ela foi, né, uma mulher que optou por não casar numa época que não podia não casar, ela optou por não ter filho numa época que não podia não ter filho. Então, né, para poder estudar, para poder entrar numa universidade. Então, o quanto deve ter sido difícil também ela se manter no meio de pessoas que a gente acha super, né, que todo mundo conhece hoje, que acha, nossa, Merleau-Ponty, também uma galera super famosa, e ela, né, teve... Ela que talvez fez mais esforço, foi mais julgada e não foi tão reconhecida. Provavelmente. Temos muito para mudar ainda, mas o ponto positivo é que nós já mudamos muita coisa, né? Então, acho que foram por essas mulheres e outras mulheres do nosso tempo também que a gente está conseguindo fazer toda essa mudança aí que é tão necessária no nosso mundo, né? Uma pergunta aqui muito mais voltada para a psicologia. Como o efeito impostora, tem falado muito, né? Tem, acho que, a síndrome do impostor, alguma coisa assim, né? Afeta em ambientes acadêmicos ou corporativos. Você acha que... Aí pode ser homens, mulheres, mas você acha que afeta? Afeta. Acho que acontece muito, assim, né? Acho que a gente se cobra muito, o tempo inteiro, né? Preciso ser perfeito. Apesar de a gente saber que perfeição não existe, é difícil não se cobrar. E às vezes a gente cai nessa síndrome do impostor mesmo, né? Então, né? Às vezes eu penso até por mim, assim, no final de cada semestre eu tô muito cansada. Né? E vai me dando brancos de memória, porque eu corrigi já 500 provas, eu li sei lá quantos mil trabalhos, né? Eu faço pesquisa também, então às vezes vai te dando os brancos e às vezes eu tenho isso. Falo, gente, eu acho que eu não sei nada. Tipo, o que está acontecendo comigo? Eu lembro que na pandemia eu tava, né, aproveitei para estudar e eu estava fazendo uma pós, eu fiz 3 numa vez, assim, né? Tava atendendo só e falei, vou estudar, tô com tempo aqui. Em um dado momento, uma psicóloga que eu tenho como referência, inclusive, de mulher, que eu acho inteligentíssima, maravilhosa, estava dando uma aula e eu tive isso. Eu falei, gente, eu não sei isso. E me deu essa crise como de se você tivesse que saber tudo. E me fez voltar para terapia. Eu voltei para terapia, cheguei na terapia e falei, eu não sei nada. E ela, como assim, Raquel, você tem mestrado, olha tudo que tu construiu, como não sabe nada, eu não sei, sabe? Eu acho que eu não atendo bem, eu acho que eu não sou boa. Então eu tive que fazer todo o movimento da terapia que minha psicóloga, inclusive foi minha professora, falou assim, tipo, o que tá acontecendo contigo? Mas isso foi da cobrança que eu fiz de uma coisa que ela falou que eu tinha esquecido. Eu tive uma cobrança tão pesada naquele momento, que hoje em dia eu respiro e falo, não, tu tá cansada, ponto. Calma. Vai dormir, que daqui um pouco a tua memória vem. Mas que engraçado, né? Você sabe que a gente fala, no mundo corporativo também, a mulher é muito cobrada, né? A mulher precisa saber muito mais números, enfim, né? Saber muito de negócio, enfim, porque ela parece estar sempre sobre júdice ali, né? Tá sempre sendo muito julgada. E eu sempre... fato tá. E tá, né? E eu sempre tive um formato de trabalho de ser muito organizada. Então, por esse motivo, sempre os meus chefes me deram muitas operações, muitos negócios ao mesmo tempo. E eu vi alguns pares meus cuidando de menos negócio e eu cuidando de maior quantidade, porque eu tinha uma facilidade de organização de tudo aquilo. E às vezes faziam pergunta para algum par meu num comitê e ele não sabia a resposta de uma operação que tinha. E eu tinha, sei lá, 20 operações. E eu respondia de 18, se na 20ª eu não soubesse, eu subia extremamente chateada. Parece que eu tinha entregado pouco ali. Como eu não sabia tal número, como eu não sabia tal KPI. Isso é muito ruim, né? Porque olha a cobrança. Muitas vezes os meus pares saíam tranquilos, porque não souberam, tá tudo bem, vou lá buscar informação. E eu não sabia de uma, depois de saber de 19 operações. E eu saía me cobrando demais. Então dava aquela síndrome de... não sou boa bastante, né? É uma pena, a gente não deveria fazer isso com a gente de jeito nenhum, mas sim. A gente é mais bondoso com as outras pessoas do que com a gente, eu né? falo isso, né? Você fala pro outro, o que tu fala pro teu amigo quando ele tá sofrendo, né? Calma, vai né? dar tudo certo. E a gente com a gente... É passageiro. É o chicotinho aqui, né? É sofrido. Engraçado, a gente tem muito né? disso mesmo. Você acredita que a filosofia pode ajudar a mulheres a ocupar espaços com mais confiança? E por quê? Eu acredito muito. Inclusive, acredito muito até pela filosofia que eu sigo, né? Do existencialismo, de que
como eu posso ser, né? Eu sou sempre essa em construção. Eu acredito muito que a gente pode estar sempre isso, né? Sempre desenvolvendo, assim, mas eu não tenho essa habilidade. Vamos desenvolver essa habilidade. Você consegue desenvolver, né? Então, para mim é muito difícil de escutar, mas eu não vou dar conta, eu não consigo. Ou não vou dar conta, não, porque eu acho que a gente não precisa dar conta mesmo. A gente, quando tá cansado, não tem que dar conta de nada. Mas de desenvolver habilidades no mundo, eu acho que a gente pode desenvolver todo o tempo, assim, se eu amanhã resolver, sei lá, fazer educação física, às vezes eu penso até em largar tudo e fazer educação física. Por que não? Quem disse que eu não poderia ser, né, uma boa personal, eu adoro treinar e tal. Então, acho que é muito importante, inclusive, acho que a filosofia, ela traz esse lugar, inclusive, né, histórico de que, sim, eu consigo, eu posso estar sempre em movimento, eu posso estar sempre, né, eu brinco que a gente está sempre jogando o jogo da vida. Então, nesse jogo da vida que eu estou sempre jogando, por que não? E, puxando um gancho já, vamos falar de um tema que, certamente, na hora que a gente colocar a descrição lá colocar o descritivo do podcast, certamente muitas pessoas vão ficar com dúvida, afinal, o que é fenomenologia? Isso. Que até virou um trava-língua para mim, hein? Não sei nem o que era e não sabia nem falar. O que é a fenomenologia? Se você puder explicar para a galera, porque eu acho que assim como eu tenho dúvidas, muita gente vai ter dúvida também, e você é uma especialista nisso, né? A fenomenologia, ela vem da filosofia, então a gente tem, né, aí uma história, né, de filósofos que vinham tendo vários tipos de pensamento. A gente tem desde Aristóteles, que pensava, né, vai tendo esses pensamentos de como eu posso enxergar a realidade, né, qual é essa realidade. Então a gente vai tendo, né, uma linha aí de filosofia muito pesada, né, que vai vendo, né, Aristóteles, Platão, né, Kant, Descartes. E a gente chega no Edmund Husserl, que né, que a gente fala que ele é o fundador da fenomenologia, mas não é bem ele, porque a gente tem um Brentano antes dele, mas onde ele vai falar, não, calma aí, eu quero entender a realidade também, mas eu quero também entender através da percepção, como cada um vai olhar para essa realidade. Então ele vai criar esse método fenomenológico, tá? Eu estou resumindo muito isso para explicar para vocês, mas é um método, né, fenomenológico que a psicologia depois se apropria, né? Depois a gente vai para o Heidegger também, que é um filósofo, e depois a gente vai passar por outros, né, que também, para chegar no existencialismo, onde eu tô, a gente passa por Kierkegaard antes de chegar em Sartre, mas é mais um método fenomenológico de eu entender a realidade, a minha existência no mundo. Ou seja, cada um tem sua percepção. Exato. Né? O que eu tô vendo, talvez você tá vendo de outro ângulo. Exatamente. O que para mim pode ser uma dorzinha, para você é uma dor enorme, pode estar mexendo numa ferida sua, por exemplo, e por isso a gente não pode subjugar a dor ou o entendimento de nada de ninguém, porque cada um tem seu ponto de vista. Exatamente, né? Então eu falo isso também muito na própria terapia, né? Que às vezes a gente fala, mas né, quando você tá conversando, mas isso não é nada. Não, calma aí. Porque daí cada um vai vivenciar de uma forma, claro, né? Então, de novo, pensando em términos, né? Pode ser que eu vivencie, sei lá, vou num bar. Mas pode ser que a outra pessoa não, né? Não consegue. Não consegue. Então, cada um... Não tem como mensurar uma dor. Claro. Então, cada um tem seu time, cada um tem seu formato. Isso. E a gente vai ver, a nossa existência, ela é muito pautada pelo nosso social. Né? Isso que eu falei. Então, eu não tenho como querer que alguém tenha a mesma percepção de vida que eu tive, partindo de um momento que eu fui criada de uma forma diferente. Então, eu fui criada numa cidadezinha no interior de Santa Catarina. Não tem como né? Então, a minha cultura era de uma forma, né, onde eu parto para ser criada. Aí, sei lá, vou pensar numa pessoa que foi criada em São Paulo. A gente vai ter percepções de mundo diferentes, completamente diferentes. Sim. Faz todo sentido, né? Uma pessoa que é na selva de pedra, que já vê muita gente, muito movimento, talvez você vai chegar e vai achar tudo isso aqui uma loucura, tudo muito acelerado. Exatamente. E são por histórias totalmente diferentes, né, de vida. Bom, vamos falar um pouquinho de saúde mental e bem-estar. Vivemos numa época de excesso de informação. Muito, né? Eu acho que é uma das coisas assim que estão se discutindo muito, quanto isso está fazendo mal para a saúde mental de todos, né? Já a filosofia discutia exatamente isso, liberdade, identidade, sentido na vida, e a gente percebe que as pessoas têm perdido um pouco isso, né? Liberdade, identidade, ninguém mais tem identidade, todo mundo é o que a sua blogueira predileta é, exatamente, né? Todo mundo compra o aparelho celular que está na moda. Exatamente. Então acho que é um ponto aí que também daria muito para se discutir, mas
Vamos em algumas perguntas que a gente jogou chave aqui. Existe ligação entre filosofia e saúde mental? Muita ligação. Inclusive, a gente faz vários encontros com debates entre psiquiatras, filósofos e psicólogos. Que então, legal. Tem muito, assim, a gente estuda muito isso mesmo. Eu não tinha noção que tinha tanta ligação até a nossa conversa ali antes de gravar. Muito. Então, a psicologia, ela se apropria dessa filosofia justamente por isso, por ter esse olhar do ser humano, onde eu consigo olhar para o ser humano, onde eu tenho várias pessoas que estavam falando, como você falou, sobre liberdade, busca de sentido, que a gente perdeu na contemporaneidade, né? Sim. Justamente por isso, acredito que eu brinco que a gente nunca falou tanto de saúde mental, mas paradoxalmente a gente não tem saúde mental. Exato, nunca faltou tanto. Exatamente, então a gente não sabe sentir tédio, que é importantíssimo, tá? Então eu não consigo, tô no Instagram, tô vendo a vida do outro, eu não me permito a sentir. Ah, mas eu não quero sentir angústia. Angústia é tão bom sentir, porque angústia, pra gente, pelo menos da psicologia e da filosofia, ela faz com que a gente mude. Quando eu sinto angústia, me faz pensar, tem algo errado. Né? Então, é como se fosse um alerta, um sinal vermelho, né? Pra você. Tipo, é tão, né? Ai, não posso sentir, então eu vou pro bar beber, vou me medicar, né? Pra não sentir. Então a gente tá parando de sentir e a gente não vai viver. Sim, né? Vai viver pessoas anestesiadas. Exatamente. Então, né? E a filosofia, ela sempre discutiu isso. Então, temas hoje que para mim são muito, né, contemporâneos, quanto angústia, tédio, tudo que a gente parou de sentir e se medica, a filosofia já fala disso há anos. Anos e anos ela está falando da importante... O que é angústia, né? O Sartre falava que a gente é angústia. Eu sinto angústia o tempo inteiro. Porque a partir do momento que eu sou condenada a nascer livre, que ele falava na filosofia dele, e ele falava da liberdade como uma condenação, porque eu preciso escolher. O tempo todo eu tenho que escolher. Né? E isso vai me gerar angústia. Um ônus e um bônus, né? Exatamente. A liberdade de ser você mesmo vai te gerar um ônus e um bônus. Só que o quão bonito é eu sentir essa angústia, né? E defender a liberdade de ser quem eu sou. Né? Essa sou eu. Hoje, agora. E porque eu não posso defender o meu direito de ser de existir dessa forma. Olha, eu não sei vocês, mas já tá me dando vontade de fazer terapia com a professora Raquel. Porque ela traz alguns temas aí que a gente, no automático da vida, a gente vai passando e não se permite. A gente tem falado muito, né? Quantas vezes a gente esperava a tela quente ali para passar aquele filme tão interessante, todo mundo se reunia na sala, era aquele momento gostoso. E hoje a gente vai trocando o filme na Netflix e parece que nada mais é interessante. Então o excesso de informação e o excesso de escolha e essa não permissão de você sentir o tédio, como você citou, é algo que tem nos transformado muito, mas na verdade está virando algo muito fake, porque não é aquilo ali, o ser humano precisa sentir tudo isso, né? Exatamente, e é muito importante de fato sentir, sabe? Então, não quero sofrer, sabe? Não, é difícil, assim, que as pessoas não querem, mas o quanto você consegue tomar decisões quando algo ali mexe com a tua própria existência e você se permite a sentir, porque a gente não sabe nem nomear o que sente, porque tu não sabe a diferença, você não se permite né? Então, acho que a gente tá... Seus momentos de evolução talvez foram exatamente no momento de maior dor. Exatamente. Que te empurraram para você ter que se transformar e falar, algo não tá bem dentro de mim, eu preciso procurar alguma ajuda ou melhorar em tal ponto. Exatamente, né? E eu ficaria aqui conversando horas e horas com a professora Raquel, mas pensar criticamente podem ajudar as pessoas a viverem melhor? Sim. Ou não, ou você não saber de muita coisa talvez te poupe. Te poupa, com certeza, te poupa. Mas eu pego muito no pé dos meus alunos, inclusive, né, disso. A gente parou de ler, né? Então, ou parar de ler e usar a inteligência artificial tem feito com que a gente tenha respostas prontas para a existência. Só que não existe respostas prontas, né? Então, eu acho que quanto mais crítico você é, mais vai doer, com certeza. Mas eu acho extremamente importante que a gente seja, né, crítico, que a gente consiga ler, que a gente consiga debater, né? Não importa o assunto, que você tenha ali algo ali que... Não, então eu não entendo disso, mas eu quero aprender sobre, então eu vou ler tal coisa. Eu acho extremamente importante. Na psicologia, principalmente, eu não consigo não pensar nisso, assim, de que os psicólogos sejam extremamente críticos, até porque se eu não entender e criticar a sociedade que eu tô vivendo, quem eu tô cuidando, né? Então, eu recebo no consultório pessoas que falam, eu tenho depressão, né? Ou eu estou ansioso. Tem como não estar ansioso no momento que eu estou vivendo?
A gente como mulher, que pode sair na rua e morrer a qualquer minuto, por ser mulher, né? Que, sei lá, não tem que cuidar até na roupa que vai vestir. Que tem que cuidar o tempo todo, não tem como Que muitas vezes vão justificar um feminicídio porque ela estava com uma roupa curta, por exemplo, né? Então, tem como você não ser ansioso? Impossível a gente não ser mulher ansiosa nesse momento. Como é que eu não vou ter características depressivas se eu estou numa sociedade doente? Então, se eu não estudar a sociedade, se eu não for crítico disso, eu não estou atendendo, eu não estou olhando para o social. E me pega dentro da psicologia, quando as pessoas falam, mas eu só vou atender dentro do consultório. Só que a pessoa não nasceu dentro do consultório. Ela vem dessa sociedade doente. Então eu preciso criticar, eu preciso entender. Eu só consigo criticar o que eu conheço. Porque daí a crítica é vazia, né? É diferente. Daí eu não tô eu tô reproduzindo em manada o que alguém está falando. Quando eu leio, quando eu me embaso, eu consigo criticar o que está acontecendo na sociedade. Aí faz sentido. Claro. E o que não vai vir pela frente, né? Porque você estava comentando sobre IA, e IA está só começando, né? Só está começando. Muita gente ainda está aprendendo a usar essa IA. E cada vez mais é como se você fosse atrofiando um pouco seu cérebro se você não parar para pensar nesse formato. Que você precisa pensar, que pensar vai te gerar dúvidas e dúvidas vai te fazer buscar solução. Enfim, hoje não mais, né? Tudo a IA está fazendo. Então eu fico me pensando, talvez a gente não consiga ainda nem imaginar qual é o nível que a gente vai chegar, o quanto esse mundo tá volátil e o que vem aí pela molecada da frente que já tá nascendo com essa IA totalmente... Me preocupa. Eu também. Acho que vem coisas muito boas também, acho que informação também é muito bom. Não, com certeza. Mas a falta da pergunta e a falta do buscar essa informação também te faz muito mal, né? Exatamente. Respostas prontas, elas... também virão massivas também, né? Todo mundo está respondendo igual, fazendo igual, tudo é igual. O que é bom, o que é ruim, porque alguém falou, né? Exatamente. Você não tem mais seu pensamento crítico, né? Não, do que é esse bom, o que é esse ruim. Verdade. Fenomenologia pode ajudar a entender o sofrimento, a ansiedade e as relações humanas. Ela entende justamente nessa existência, né, social, né? Então a fenomenologia, ela olha o tempo todo para a constituição do ser humano na sociedade, né, onde ele vive, né? Que daí é isso que eu, né, comentei. Como é que eu vou entender alguém só por características individuais, só por sintomas? Então eu sei o que são sintomas de ansiedade porque o DSM está me falando que são sintomas, né? Posso pensar no excesso de diagnóstico que a gente tem socialmente agora, né? Então todo mundo tem um diagnóstico. Aí como é que você fez o teu diagnóstico? Até excessos de diagnóstico agora, né? Tem. Aí eu brinco lá com meus alunos que a gente viu lá no TikTok, aquela dos dedos, né? Você tem isso, você tem ansiedade, tem depressão. Hiperatividade, agora você vê que todo mundo tem. E é muito maluco a quantidade de pessoas que buscam ter um diagnóstico, que é para se enquadrar nesse social onde todo mundo tem. Então, eu só vou me pertencer a isso se eu tiver um diagnóstico também, o que não faz sentido algum. A fenomenologia, ela não nega o diagnóstico, mas não é o foco dela. O foco dela é olhar para a existência desse sujeito, como ele existe, né? Como é que ele foi se constituindo, né, dentro desse sociológico, porque, por exemplo, ele pode estar com uma depressão, só que o comportamento dele é depressivo num formato e o do outro é de outro formato. Exatamente. Então, depressão vira secundário. O que te importa é a atitude daquela pessoa frente à depressão, por exemplo. Exatamente. Interessante. Né? Como é que a gente vai, né, se constituir ali, porque... Né, o excesso, ele também adoece, como você falou, né? A gente tem excesso de informação. Adoece, óbvio. Claro. Né? Então, a gente não fica ansioso só por medo do futuro, mas às vezes pelo excesso de informação também vai te deixar ansioso. E a gente não sai do Instagram, é uma loucura, né? A quantidade de... É porque você vira muito mais crítico, né? Porque sempre tem alguém que tá melhor que você. Exato. Corpo... mente, olha, alguém foi lá e postou no LinkedIn que tá fazendo mais uma pós, e eu não fiz nenhuma pós tem tanto tempo. Que o LinkedIn é o Instagram do profissional, Exato. Né? Todo mundo é você feliz, o melhor emprego. Exato, e aí você acaba se cobrando também, né? E esse time de você virar pra trás e falar assim, calma, é no seu tempo, no seu time, só você sabe as suas lutas, seus acertos, isso é muito difícil, né? Porque você acaba se comparando, né? É uma pena, né, que a gente tem esse lugar de comparação, porque gera um sofrimento muito grande, né? De você ficar, porque a grama do vizinho sempre vai ser melhor que a tua. Não é, de fato, é uma grande mentira, né? O Instagram também, então eu quero ter o corpo de tal pessoa. E aí você vai ver, cheio de Photoshop. Exato, né? Eu tenho um grupo de alunos que estão estudando sobre a ilusão da vida perfeita no Instagram.
E eles trazem vários exemplos de pessoas que, né, dão lá as suas entrevistas e falam, nossa, eu fiz dieta, eu treinei. Aí teve até uma famosa lá que né, a gente estava gravando um podcast, inclusive, e em um dado momento ela achou que tinha desligado as câmeras e ela conta que fez uma lipo. Então, tipo, foi a ilusão da vida perfeita. E aí as pessoas assistem aquilo ali... E acham que vai, né? Vamos lá que... Eu costumo carregar na minha vida, né, um formato que eu procuro nem olhar com olhar nem otimista nem pessimista para tudo, né, que eu acho que o meio termo, o equilíbrio, eu acho que é o que faz muito bem. Eu acho também que tem o seu ponto positivo, porque ele te empurra para querer mais. Nossa, se tal pessoa conseguiu ter uma parte estética melhor, eu também consigo. Olha, estão fazendo mais uma pós, que legal, talvez está na hora de eu fazer mais uma também. Então eu acho também que tem que ser um ponto positivo. O grande problema é o extremo disso, né? De você se comparar ao nível de você começar a se sentir impostora e falar, ai, tudo que eu fiz não serviu pra nada, né? Exatamente. E aí começa a ligar várias síndromes juntas ali, né? Aí vai adoecer mesmo. Exatamente. Você acredita que conhecimento começa pelas perguntas que se faz? Sim, pelas perguntas, pelas faltas de respostas, né? Acho que a gente vai ter muitas faltas de respostas ao longo da nossa trajetória, né? E agora, Kaiá responde tudo? Exato, né? Responde e não responde, né? Sim. Os meus alunos, assim, a gente tem que se adaptar, né? Não dá pra negar a existência. Tem coisas que eu falo pra eles, olha, cuidado pra usar lá, que às vezes ela responde errado, assim, que eu também brinco lá com ela, de falar de filosofia, então em vários momentos, né? Você pega erros ali. Pego, eu falo, cuidado, né, pra vocês não pegarem esses erros, porque eu já sei que eles vão usar, ponto. Não tem como, né? Não dá pra lutar contra, tem que usar a nosso favor, vai ter que usar a nosso favor. Então, acho que ela, como você falou, assim, ela traz muita informação, que é muito legal que a gente tenha essas informações, inclusive até mais rápida. Mas assim, sei lá, li lá uma informação de Kant, adorei. Tá, mas por que não também comprar o livro dele e ler? Claro, junto não pode com... ser a verdade absoluta. Exatamente. Hoje se fala muito sobre felicidade. A gente acabou de falar sobre isso no Instagram, inclusive. Existe uma visão filosófica sobre felicidade, sobre como a gente está vendo na rede social. Você acredita que tem alguma coisa ali na filosofia que já falava sobre isso? Porque ali todo mundo é muito feliz, né? Todo mundo é muito perfeito, todo mundo é muito certo, tudo dá certo. O que você acredita aí? Eu acho que existe várias. A filosofia vai falar de várias questões da felicidade. Eu vou falar do meu olhar de existencialismo, né? Tá bom. Eu acho que a gente tem uma teoria no existencialismo que se chama-se má fé. A má fé são as pequenas mentiras que eu conto pra mim, pra dar conta da minha existência. Então, acho que o Instagram, pra mim, é uma grande má fé nesse sentido. E não é uma má fé desse lugar de cunho de julgamento, não. A má fé pro existencialismo é essas mentiras que eu vou contando no meu cotidiano. Pra sustentar você. Pra me sustentar. A sua persona. Pra sustentar, né? Preciso me manter essa perfeita pro mundo, então eu vou cair nessa má fé, né? Não, né? Não, eu não posso não ser perfeita. Então, o Instagram, pra mim, é uma grande má fé, assim, gigante, de como as pessoas estão ali sustentando quem elas não são. E você não tá fazendo mais mal pra você mesmo? Exato, né? Que é, de novo, a gente pensar, pô, não existe ninguém perfeito, que bom que não existe, né? E que tem dias que eu vou chorar, tem dias que eu saio cansada, tem dias que até lá na faculdade meus alunos olham, que você tá bem? Não, tô exausta, né? E que tá tudo bem, né, a gente não estar, sabe? Então, esse lugar de mostrar quem eu não sou, pra mim, é esse lugar de que, pô, por que eu tô contando essa mentira? E como lutar contra isso? Já que o mundo te impõe ou te empurra para aquilo. Essa é a grande questão, né? Então, que eu sempre brinco. Que o mundo que critica também é o mesmo mundo que cobra. Sim. Né? E o mesmo que aplaude quando você está agindo de má fé, teoricamente. Exatamente. Isso a gente pode ver pelo excesso de magreza agora. Então, o mundo cobra que a gente seja magra, precisa ser magra. Agora, o corpo novo é o corpo da bailarina, né? Vocês entrevistaram. Então, um novo modelo de corpo social é a mulher que tem o braço lá definido, que é magra e tal. Né? Então, a gente tá... Aí, essa sociedade cobra o tempo todo. Aí, o que a gente começa? Tomar remédio. Só que daí, a gente tem que lembrar que tem pessoas que têm financeiramente condições de tomar e tem pessoas que não. Aí, o que a gente viu? Pessoas que traziam de outros lugares e que adoeceram e pararam no hospital. E essa mesma sociedade foi lá fazer... Falar mal dessa mesma pessoa. Exatamente. Então, comprou um remédio falso. Exato, mas e daí? Qual é, né?
Se você tá cobrando que eu sou magro e agora tá fazendo isso, então fica Verdade, difícil, né? e a gente fica nisso. Ou seja, o ser humano tá num grande palco e as pessoas estão se dando o luxo de julgar o tempo todo, né? É isso que eu falo tenho falado muito para os meus pacientes e para os meus alunos. Não sentem mais. A vida não é um filme onde eu tô assistindo. Eu preciso ser o ator ou a atriz do meu filme. Vai doer, mas não tenha dúvida que vai doer, porque viver dói. Jogar o jogo da vida dói, porque eu tenho que fazer escolha o tempo todo. Claro. Mas se escolham. Né? Então, o Sartre, ele falava que a gente nasce num mundo que a gente não escolhe. Então, a sociedade, né? Eu nasci em 82. Então, em 82, o mundo já estava formado. Eu nasci numa cidade que eu não escolhi, numa família que eu não escolhi, mas eu posso me escolher o tempo todo. Vai doer? Vai. Só que eu vou sustentar quem eu sou. Então, essa sou eu e eu vou me escolher nesse mundo. Então, eu não quero tomar remédio para emagrecer, mas eu amo fazer exercício, como eu também amo tomar cerveja, e eu quero manter e bancar isso, e vai doer. E esse é um formato, talvez, encarar com essa mentalidade, para você não ligar pro julgamento? Sim, exatamente, que é muito difícil, né? É muito difícil, Porque né? daí, de novo, eu na filosofia, né? O Sartre falava, ele escreve um texto onde ele fala entre quatro paredes, e ele falava que o inferno são os outros. É que é isso, o olhar do outro é tão pesado perante ao que eu sinto, que ele me constitui o tempo inteiro. Então, a gente o tempo todo está sendo julgado. E isso machuca muito, porque você escutar, às vezes, uma pessoa que você admira muito, não tá tão bom, melhor aqui, melhor ali, ou nossa, você engordou, ou nossa, você emagreceu demais, ou sei lá, machuca demais. Né? E a gente não sabe lidar com isso, porque é muito pesado esse olhar, a gente se constitui na sociedade pelo outro. Então, é muito difícil. Aí a gente cai numa coisa que eu acho que eu ia ser milionária se eu tivesse descobrido como evitar esse julgamento, olhar como não doer tanto. Que a gente é ser humano e dói. Mas a gente pode, daí, de novo, cair nessa escolha. O quanto isso vai me afetar. Isso eu posso escolher. E bancar quem você é, né? Com seus erros, com seus acertos. Porque todos vão ter erros, todos vão ter acertos. Não tem como. E você precisa se bancar um pouco mais, né? Falar, olha, a Renata é essa, com esses defeitos, dói. sim. Eu garanto pra vocês que dói se bancar, mas vale muito a pena, tá? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro do pensamento feminino. Então, cada vez mais mulheres ocupam lugares, né? Produzem, trazem ciência. A gente vê muita mulher já na tecnologia, criando inclusive IAs, e transformam muito ambientes corporativos também. O que mudou nos últimos anos para isso estar acontecendo? Acho que a gente, né? A gente, mulher, mudou. A gente buscou nosso espaço, né? Acho que a gente sempre soube... Porque liberdade de expressão não é, senão não teria tanta feminicídio por a mulher estar se tendo mais expressividade, não? Exatamente, mas é que a gente conseguiu compreender o nosso potencial. Né? A gente conseguiu ver, não, eu consigo ir muito além. Por que não? Por que eu não posso estudar filosofia? Porque, né, porque alguém falou que é difícil, gente, não. Eu quero estudar filosofia, eu consigo, não, sabe? Então, acho que a gente conseguiu entender o nosso papel, né, socialmente, que ele é extremamente importante, e a gente vai estar conseguindo lutar por isso, né? Claro, né? Então, exatamente, ainda parece muito distante, por isso a gente tem que bater tanto nesse ponto, por isso a gente tem que abrir essas discussões aqui, ter podcast, porque parece pra gente que é algo clichê, mas não é. A realidade do outro não é igual à nossa. Exatamente. Pô, a gente tá em 2026, né? Eu tenho uma conta bancária, mas não é. Se a gente for pensar historicamente... A gente conseguiu ter conta bancária há poucos anos. Sim. Então, direito ao voto. Exato, fazem né? poucos então, anos também. Teve o movimento sufragista. Quantas mulheres morreram? Falo muito isso hoje. Quantas mulheres morreram para eu poder estar dando aula dentro de uma universidade? Eu consigo entrar hoje dentro de uma universidade lá e falar. E me expressar e trazer o que eu penso, o que eu estudo para os meus alunos. Mas muita gente, né, morreu para eu poder estar ocupando esse lugar. Então, acho que a gente vai precisar ainda muito ter essa... Acho que a gente vai lutar muito ainda, assim, para conseguir. E por trás de grandes homens já tinham muitas mulheres ali, né? Só como elas eram polidas, como elas eram tolhidas, como elas eram podadas, né? Exatamente. A gente vê tantas mulheres que foram importantes porque talvez sempre tiveram medo, inclusive, desse pensamento revolucionário da mulher. E talvez por isso elas não davam aula em faculdades, não votavam, porque elas conseguiam fazer grandes transformações, né? E a gente tem um movimento muito grande, né? Em alguns países de que a mulher não possa mais votar, né? Então tá acontecendo. Em 2026, a gente tá vendo em outros países esse movimento muito forte, inclusive no Brasil, né? De que a gente pare de votar.
O que você falaria para incentivar meninas a seguirem as carreiras acadêmicas? Porque se tem algo que muda é conhecimento. Se tem algum lugar que a gente busca conhecimento, é numa universidade, numa escola, enfim. O que você falaria para meninas que querem seguir essa carreira? Eu acho muito válido, assim, acho que o conhecimento, ele te transforma o tempo inteiro, ele é muito importante. Que você tenha uma visão crítica da sociedade, que você não aceite as coisas, né, só porque alguém está te falando que é assim, não precisa ser, não tem que ser assim. Então, a academia, ela te dá esse sustento extremamente, né, crítico e social, de você poder estudar. E mais do que isso, acho que a filosofia, ela ajuda muito, ela vai ensinar muito, assim, nesse lugar do quanto a gente tem essa capacidade de desenvolver coisas, de compreender coisas, né, de poder existir de formas diferentes. Bom, para quem tem dúvida aí, né, para algumas meninas que estão querendo fazer essa carreira acadêmica aí, a gente tem uma pessoa que dá para ver muito que é apaixonada por esse mundo acadêmico. E ainda bem que tem pessoas assim, que foram esses tipos de pessoas que transformaram a gente, que deram uma visão muito mais universal pra gente, né? Então acho que é uma carreira que a gente tem que apoiar muito aí, porque é uma pessoa, um professor ali que está transformando diversas cabeças e mentes e abrindo, e pode com certeza transformar no mundo melhor, porque são várias pessoas pensando de forma crítica, né? Então acho que é bem importante. Se você pudesse escolher uma filósofa para conversar durante 1 hora, qual seria e qual seria o tema? Ai, difícil escolher. Eu queria várias. Eu acho, não sei, meu Deus, talvez a Simone mesmo, Simone de Beauvoir, eu acho que eu gostaria de conversar sobre a teoria dela mesmo, né? O porquê que ela criou essa teoria. Da assim. onde veio? Isso, da onde nasceu né? aquilo? Exato, assim. Eu não sei nem se eu ia entender, assim, mas eu gostaria muito de poder conversar. Você queria entender o raciocínio dela, da onde que ela puxou aquele... Exatamente, né? O que ela foi vendo no mundo ali que ela vivia, porque ela vivia numa família tradicional, né? E como é que ela rompe isso, assim, né? Fez o que encorajou ela a tudo isso? Exato, como, assim, né? Esse rompimento nossa, e se transformar, assim, e buscar tantos sonhos dela, ir atrás, e ela não parou, assim, ela foi... acho que eu queria entender, assim, a mente dela, assim. Claro. Sabe? Bom, professora Raquel, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Acho que foi uma conversa muito, muito boa. Mostrou que boas perguntas também constroem e transformam o mundo. Parabéns pelo seu trabalho belíssimo aí como professora. Tenho certeza que você vai deixar legado aí em muita gente, ainda vai deixar muito outros legados aí em várias pessoas. E só tenho a agradecer por ter aceitado o nosso convite, ter encarado isso aqui sem saber muito bem como que era. Mas eu acho que você pode ter certeza que para quem estiver assistindo também, você vai deixar algumas lições importantes, vão pesquisar esses livros, essas filósofas e com certeza vão fazer boas perguntas que podem também transformar o mundo. Super obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, estou muito feliz de ter participado. Normalmente eu não participo, mas foi um convite muito especial, eu não podia negar. E de fato eu amei estar aqui, muito obrigada. Que bom. Foi muito, muito tranquilo, nossa, muito tranquilo muito mesmo. Muito leve. Que é a intenção. É o seu olhar, não tem olhar certo ou errado, tem o seu. Exato, exatamente. Enfim, então, gente, muito obrigada por estar nos acompanhando e até o nosso próximo olhar. Obrigada, boa tarde a todos.